Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre o relevo da região Nordeste. Que características tem a superfície desta região brasileira? O que nós podemos identificar como fatores importantes do relevo que acabam influenciando nas atividades ou na ocupação da região, por exemplo. Então, por isso é um fato importante de conhecer as características naturais como o relevo, para entender até mesmo o processo de ocupação e de desenvolvimento das atividades econômicas que ocorrem numa porção do Brasil. E hoje vamos falar do Nordeste, né, de como está distribuído, organizado, quais são as principais unidades ou formas do relevo dessa região. Vamos pensar juntos então ali no objetivo da nossa aula de hoje. Identificar as principais formas de relevo da região Nordeste. Quais são as principais formas de relevo? E, consequentemente, a gente vai identificar também como essas formas de relevo podem influenciar na dinâmica natural. Como assim, professora? Na questão climática, por exemplo. O relevo é um fator que influencia no clima, nas características do clima. E no Nordeste nós temos algo bem específico sobre essa questão da influência do relevo no clima. Então é mais um motivo importante para a gente identificar as unidades de relevo presentes no Nordeste. E aí eu pergunto para vocês, qual forma de relevo a imagem ao lado apresenta para nós? Será que ela está presente no relevo nordestino? Então nós temos uma imagem aqui que traz características específicas de uma forma de relevo, que nós chamamos são as chapadas, né? No Brasil nós temos essa forma de relevo em diferentes porções do território e sim nós temos presente na região Nordeste. Já vamos conhecer qual é, né, dessas divisões que está no Nordeste ali, segundo a imagem apresentada para nós. E no local onde você mora, tem essa forma de relevo? No teu município, no teu local de vivência, você identifica uma forma de relevo semelhante a essa que nós temos ali na imagem e que está presente na região Nordeste? Então vamos entender um pouquinho dessas características do relevo, né? Quando nós pensamos no relevo, nós temos os mapas que trazem essa informação para nós. Como é que nós enxergamos, né, o relevo quando nós temos um mapa? Através das cores. Então as cores vão representar para nós as diferentes altitudes. Das mais baixas, né, nós vamos ter o zero de altitude, é o nível do mar, né? Então lá na praia, no nível do mar, a gente diz que é o zero. Tudo que tiver mais alto em relação ao nível do mar, então a gente vai dizer que vai ter uma diferente altitude. Existem altitudes mais elevadas e menos elevadas. Então ali nós vamos ter desde as áreas de planícies, né, que contornam mais a porção litorânea, que estão em verde aqui no nosso mapa, e aí nós vamos ter locais com altitudes maiores. Aqui, Planalto da Borborema, por exemplo, são regiões mais elevadas, nós vamos ter os tons de laranja ou os tons ali mais avermelhados, que representam lugares mais altos em relação ao nível do mar, ou seja, de maior altitude. Então, o mapa é plano, mas se eu observar na legenda essas informações, eu consigo identificar as diferentes formas ali, ou as diferentes alturas do relevo em relação ao nível do mar, certo? E no Nordeste nós vamos ter, então, áreas de planícies e outras áreas ali de regiões de serras ou chapadas, que são mais elevadas em termos de altitude. Então, um fator bem importante da gente identificar para entender quais são as características. E a gente tem também as áreas de depressões. Existem algumas porções do território que são rebaixadas em relação ao seu entorno. Então, essas áreas rebaixadas com serras e morros no seu entorno, a gente chama de depressões. E a gente vai ter mais para o interior do Nordeste também esta forma de relevo. Então, nós temos no Nordeste as planícies, os planaltos e as depressões como formas de relevo presentes. Destacamos aqui no nosso mapa o Planalto da Borborema, a Chapada Diamantina e aqui o Espigão Mestre, que é uma outra região de serras ali, de pontos mais elevados. Então, só para a gente identificar características presentes no relevo dessa região.
E aí nós vamos ter, então, começando ali pelas planícies, né? Planícies litorâneas. O mapa traz para nós ali toda a porção litorânea do Nordeste, que está em verde, identificando ali as áreas de planície. No litoral setentrional, que seria a porção norte, do Nordeste do Maranhão, então a gente começa lá naquela parte e se estende uma faixa larga de planícies ali, que vai então para o leste e contorna todo o litoral da região. Essa é uma área de planície. Qual é a forma de relevo predominante na região litorânea do Nordeste? São as planícies, né? Que se estendem por toda essa região, conforme a gente observou ali no mapa. Então, uma característica importante, né? De identificar. Nós temos ainda destaques dentro dessas divisões das formas de relevo do Nordeste. Na região litorânea, as praias, dunas e recifes. Vamos identificar quais são as características que diferem cada uma delas ali. O que são as dunas? São montes de areia formadas pela atuação dos ventos, né? Pela atividade eólica, né? Que é essa movimentação. Então, os ventos vão deslocando a areia. Quando o vento perde a intensidade, é como se ele fosse depositando areia em outros locais. E aí essa areia vai se acumulando em algumas partes, formando as dunas, né, que são essas montanhas, esses morros ou esses montes de areias. E nós temos na região essa característica de formação de dunas com um destaque para um local que é de uma beleza natural muito interessante, que são os Lençóis Maranhenses. Então nós temos a formação de dunas ali e o acúmulo de água formando uma espécie de piscinas naturais lá no Maranhão, nos Lençóis Maranhenses. Uma característica dessas regiões litorâneas. Outra característica ali são os recifes. O que são os recifes? São formações de arenito ou de corais que criam em todo o litoral do Nordeste uma espécie de barreira rochosa. Então a água do oceano passa ali através do movimento das ondas e forma piscinas aqui de águas mais calmas, mais no interior, por causa dessas formações ali de arenitos ou de corais, né, que são chamadas de recifes. É mais uma característica específica da região Nordeste do Brasil. Por isso nós vamos ter detalhes ou fatores que são exclusivos da região Nordeste em relação às praias e até mesmo às belezas naturais que são muito visitadas em função dessas formações de recifes, né? Inclusive uma das cidades recebe o nome ali por causa da presença dessas formações ali do relevo na região litorânea. Então destaque para essas duas características. E o Planalto da Borborema, vamos entender como essa formação do relevo influencia em outras características no Nordeste do Brasil. Ele localiza-se ali nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Então, é uma região que se estende ali por boa parte do Nordeste, né? Com altitudes de 800 a 1.000 metros. Então, nós temos a imagem aqui do lado que dá uma ideia para nós. Em relação às planícies litorâneas, o Planalto da Borborema é bastante elevado, né? Pode chegar ali até os 1.000 metros de altitude. E aí é um fator que vai influenciar na distribuição das chuvas, por exemplo, no Nordeste, porque ele vai criar uma barreira natural ali. Então, bem importante a gente conhecer essa característica. Se for para a gente identificar aqui onde nós vamos ter essa divisão, né, do relevo, aqui nós estamos no número 3, aqui o Planalto da Borborema, aqui é toda a planície litorânea, e aqui no 4 a gente tem as áreas das depressões. Então aqui é mais elevado e aqui é mais rebaixado, né? Essas áreas aqui são mais baixas, aqui onde está identificado com o número 4, do que as áreas aqui identificadas com o número 3. Por isso que a gente disse que ele vai criar uma barreira das formações de nuvens que ocorrem aqui no litoral por influência do oceano e não vai deixar essa nuvem passar para outra parte, né? O relevo é mais elevado, impede a passagem das nuvens ali. E o que vai acontecer nessa porção aqui então? Nós vamos ter locais de climas menos chuvosos, porque a nuvem não passa, então eu não vou ter a presença de chuvas intensas nessa área, como eu tenho aqui na planície litorânea. Quem cria essa barreira
é o Planalto da Borborema. Aqui nós temos um desenho que mostra bem para nós essa característica, né? Então eu tenho ali o oceano, a região litorânea, o Planalto da Borborema mais elevado e o sertão do Nordeste. Por que que nós temos essa região mais seca? Um dos principais fatores é a forma de relevo, né? Que impede a passagem. Então, as nuvens chegam aqui, encostam aqui no relevo e acaba chovendo nesta parte. E a nuvem não consegue passar para o outro lado, porque são altitudes, né, grandes ali, até 1000 metros. E aí, então, essa parte aqui do Nordeste não vai receber essa chuva. Por isso que se forma aqui essa região chamada de sertão, que é uma região extremamente seca. Então, é uma característica bem interessante ali para a gente entender que a formação dessa área mais seca no Nordeste do Brasil, chamada de sertão, é em função das formas de relevo presentes ali, que impedem a passagem de umidade, das nuvens de chuva para outra parte. Então, por isso nós dizemos que a formação do clima semiárido aqui, com essa característica de sertão, é uma formação natural em função da forma do relevo, da presença do Planalto da Borborema. Aqui nós vamos ter então outras imagens e o perfil que vai mostrar bem para nós. Então, observem bem ali, Oceano Atlântico, a planície costeira, as outras regiões ali que ainda recebem chuva, zona da mata, onde tinha a presença ali da floresta atlântica, o agreste, que já vai ficando um pouquinho mais seco, aí tem o Planalto ali da Borborema e o sertão ali na outra porção, que é a região do Nordeste que tem a menor quantidade de chuvas ao longo do ano, certo? Aqui um outro que a gente chama de perfil, né? Então mostrando a mesma informação ali, só que num outro ponto de vista. Então o oceano, a parte onde chove mais, o Planalto, que impede a passagem das nuvens, e a região de clima semiárido mais seco, certo? Daí a importância da gente pensar a questão ali da influência do relevo no clima de uma determinada região, como é o caso do Nordeste. E aí uma atividadezinha para vocês pensarem sobre todas essas características ali do relevo e das influências que ele pode causar em outras partes, né? Em outras características naturais. Analisando o que estudamos até agora e a imagem que nós temos aqui embaixo, explique com as suas palavras como o relevo pode interferir na ocorrência de chuvas em algumas regiões do Nordeste e o que isso pode causar na vida das pessoas nessas regiões. Então vocês vão refletir um pouquinho a partir da imagem, da explicação que nós desenvolvemos, escrevam a resposta, a gente volta em seguida com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então ficou ali a imagem e a pergunta, analisando o que nós estudamos até aqui. Como podemos explicar a influência do relevo na questão das chuvas, né? E como isso vai influenciar a vida das pessoas nessas diferentes áreas do Nordeste. Então, como poderia escrever a resposta? Como ficaria a nossa resposta? Vamos juntos ver ali como ficou? O que nós podemos sugerir ali? O relevo, no caso da imagem que a gente viu ali, bloqueia a entrada da massa de ar úmida na região, provocando seca. Então, na parte em que as nuvens não conseguem ultrapassar por causa da presença do relevo, vai ser uma área mais seca. Como ocorre no Nordeste, nós vamos ter o Planalto da Borborema, que é essa barreira natural que impede a passagem das nuvens da planície litorânea para o interior, para o sertão, né? A falta de chuva nessas áreas vai trazer consequências para a vida das pessoas que moram nesses locais, né? Elas não vão ter acesso ali, principalmente à água para desenvolver a agricultura, para a criação de animais, mas também para a própria sobrevivência. Muitas pessoas não têm água nem mesmo para o consumo do dia a dia. Então, as dificuldades enfrentadas pela população por essa característica natural ali da região são muitas. E é necessário que existam políticas públicas para atender as necessidades dessas pessoas de alguma maneira, para que eles tenham acesso à água e para que possam desenvolver suas atividades. Mas é um fator natural que influencia em toda essa formação ali da região seca do Nordeste, certo? E aí nós temos ainda dentro dessa distribuição do relevo, né, de quais são as formas de relevo no Nordeste, nós vamos ter ali a Chapada Diamantina, que está localizada nas serras entre o leste e o sudeste, aqui na região da Bahia, ocupa o centro-sul baiano, né? Então, nessa porção aqui do estado da Bahia, na região Nordeste, nós vamos ter a presença dessa forma de relevo ali bem característica, que é a Chapada Diamantina, certo? E aí nós vamos ter ali uma limitação dela, né, por penhascos, ou seja, você tem uma parte que é reta, e aí você tem as bordas que formam esses penhascos aqui nas laterais, né? Isso é um processo geológico que demorou milhões de anos para acontecer, né? Então vai acontecendo ali o desgaste, o vento, a água vão desgastando esse material e vão depositando, vão fazendo nessa formação do relevo. Sempre as formas de relevo vão ter essas diferenças em função dos agentes externos, ou seja, da água da chuva, dos ventos principalmente, que vão causar essas transformações ali na própria forma do relevo, né? As montanhas mais altas do Nordeste brasileiro estão na Chapada Diamantina, como por exemplo ali o Pico do Barbado, com um pouco mais de 2.000 metros de altitude. Comparado com outras partes do Brasil que têm altitudes de até 3.000 metros, né? O que se destaca ali na região Nordeste são esses pontos mais elevados na Chapada Diamantina. Então, mais um fator importante ali para destacar do relevo dessa região, né? E é importante também destacar outras formações ali mais elevadas que ocorrem mais para o interior da região, né? Como a Chapada do Espigão Mestre, que é localizada nos planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba, bem aqui no cantinho da nossa imagem a gente vai ter essa formação. E aqui tem uma imagem dela também, né? Mostrando essa característica ali dessa divisão geográfica do relevo, certo? Ela separa as bacias do São Francisco e do Tocantins-Araguaia. Então, ela serve ali como um divisor de águas, né? Se é uma formação de serra, eu vou ter para um lado a bacia do São Francisco, para o outro lado a bacia do Tocantins-Araguaia. Então, é mais uma função ali que nós temos das formas do relevo na região Nordeste do Brasil. Nesse caso ali, destacando a Chapada do Espigão Mestre, certo? Outra característica importante. E as depressões, então nós falamos das planícies, nós falamos dos planaltos, nós falamos agora das depressões, né? Então, podem ser encontradas ao longo do Vale do São Francisco, sendo conhecidas como depressões sertanejas, por causa da localização geográfica, né? Ficam em regiões do sertão, então vão receber esse nome. E ocupam todos os estados do Nordeste, menos o Maranhão e o Piauí, com altitudes que variam entre 200 e
500 metros. Então, as depressões são aquelas áreas rebaixadas em relação ao seu entorno. Nós vamos ter áreas no entorno delas que vão ser mais elevadas, de serras, né, ou de chapadas, mas existe essa área mais rebaixada formando o que a gente chama de depressão, certo? Outra forma de relevo importante da região Nordeste também. E aqui a gente tem uma divisão, né, dessas formações. Então, a região litorânea, o Planalto da Borborema que a gente falou, aqui nós vamos ter os planaltos e chapadas do rio Parnaíba, e entre os dois planaltos nós temos uma região mais rebaixada. Essa área aqui que é conhecida como depressão sertaneja. Então, para a gente entender o que é uma depressão, eu tenho aqui áreas de serras, né, ou de planaltos, e uma parte aqui que é mais rebaixada, que eu vou caracterizar como uma formação de depressão, certo? Só para a gente identificar ali esta forma de relevo na região Nordeste do Brasil, tá? Característica bem bacana ali da gente entender sobre o relevo. Agora que a gente já estudou sobre o relevo do Nordeste, escreva algumas características da Chapada Diamantina que foram apresentadas durante a aula. Que características nós identificamos ali dessa forma de relevo presente no Nordeste do Brasil? Onde ela ocorre e o que ela tem de diferente comparado com outras formas de relevo? Então vocês vão pensar um pouquinho, vão responder, a gente já volta com a correção. Voltamos com a correção da atividade. Então, de acordo com o que a gente estudou sobre o relevo da região Nordeste, identificar características da Chapada Diamantina, relacionar algumas características dessa forma específica do relevo daquela região. Então, como podemos colocar nossa resposta ali? É uma chapada limitada por penhascos, né, que se estendem ali por alguns milhares de quilômetros na porção central da Bahia. As montanhas mais elevadas estão na Chapada Diamantina e destacamos ali algumas, né, alguns picos, como o Pico do Barbado, o Pico das Almas, que ficam, né, que estão presentes nessa região ali de relevo da Chapada Diamantina. Mas o seu nome foi dado por um geólogo alemão ali no século XIX. Seus terrenos são de formações antigas lá daquela questão da história geológica da Terra, né? Então, existem ali reservas de minerais importantes na região da Chapada Diamantina que podem e que são explorados para atividades econômicas, como é o caso do manganês, do ferro, do diamante, do ouro, são minerais presentes nessas áreas da Chapada Diamantina. Então vejam mais uma característica ali destacada aqui, importante sobre essa forma de relevo. Nós também retiramos de áreas de planaltos ou chapadas
recursos naturais, recursos minerais que são usados pela sociedade. Mais um fator importante de a gente entender quando estuda o relevo de um determinado lugar. E só repensando um pouquinho o que a gente trabalhou ao longo da nossa aula. O relevo da região Nordeste e suas principais características e localizações, bem como aquela ideia da influência das formas de relevo na característica natural climática da região, que é bem marcada, bem específica e conhecida do Nordeste, que é o clima semiárido na região do sertão do Nordeste, em função da presença de uma barreira que não deixa, né, as nuvens passarem, que é o Planalto da Borborema, impedindo as chuvas nessa parte mais seca da região, caracterizando, né, boa parte e criando até mesmo uma identidade para a região Nordeste em relação a essa característica natural, certo? Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o relevo da região Nordeste. Espero também ter contribuído na aula de hoje com mais geografia e voltamos numa próxima aula. Um abraço a todos.